Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados cristãos ortodoxos, irmãos e irmãs em Cristo, no Evangelho de hoje, de São Mateus, Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, exatamente em continuidade ao domingo passado, onde ele havia multiplicado os pães, os 5 pães e 2 peixes para as turbas, e logo estava despedindo-as, antes, de propósito, já providenciando outro milagre, ele despediu os discípulos, antes mesmo de despedir as turbas, para que fossem adiantados para o outro lado da margem da Galileia, do Mar da Galileia. E então o que aconteceu foi que, enquanto despedia as turbas, justamente para que também elas não viessem aclamar o rei diante de um milagre tão exuberante, como o saciar da fome de no mínimo 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, era suficiente para as pessoas naquela época imaginarem que talvez fosse hora de proclamá-lo rei de Israel, depor Herodes, que era um rei usurpado do trono, e quem sabe esse novo rabino Messias poderia revolucionar o país, dar a eles o que eles precisavam. Se saciar os estômagos, quanto mais não daria o poder sobre a guerra contra o Império Romano, poderiam sitiar o Império Romano sem que recebesse os suprimentos, e mesmo assim esse líder militar poderia dá-los pão abundante. Então, para que Nosso Senhor pudesse esfriar essas ideias dos seus corações humanos, que naturalmente tendemos a pensar sempre superficialmente nas coisas, à realização de aqui e agora, sem visualizar as coisas espirituais e do mundo que há por vir, Nosso Senhor então os acalma, os ânimos, dizendo que não é assim que se age. Conversou com eles, os acalmou e os despediu antes que viessem eles a cometer esse delírio de querer proclamá-lo rei. E então, propositalmente, enquanto isso, os discípulos foram adiantados para outra margem do Mar da Galileia, e o que aconteceu foi que na quarta vigília da noite, já é pelo final da noite, mais ou menos por volta das 3 da manhã, a primeira vigília é de 6 até as 9, a segunda de 9 à meia-noite, a terceira de meia-noite às 3, por volta da quarta, ou seja, a última, de 3 às 6 da manhã, significa a quarta vigília da noite. Os soldados trocavam de turno de 3 em 3 horas nas vigílias, e isso também dá origem também ao livro Horologion, nosso livro das horas, onde nós mantemos também a vigilância dos serviços divinos. Então, a quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã, já no auge da madrugada, Nosso Senhor foi até eles. Foi até eles como? Nadando? Não. Nosso Senhor foi até eles pisoteando as águas. Algo sobrenatural, algo contra as leis da natureza. A própria densidade já nos mostra que é impossível que um corpo denso como o humano, a matéria humana, possa estar acima de uma densidade como a da água, que é muito inferior. Logo, pela própria lei científica, o que é mais denso tende a afundar no fluido. E não foi isso que aconteceu com Nosso Senhor, ele rompendo as leis da natureza, mostrando, portanto, aí o que é a sua identidade divina. Se como milagre da multiplicação dos pães dava a entender que ele foi o mesmo Deus que saciou o povo no deserto, ora, as Escrituras também dizem, o profeta Davi inúmeras vezes escreveu que Nosso Senhor, que Deus, ó Senhor Deus, Tu que dominas e pairas sobre as águas, ou seja, Nosso Senhor mesmo, mostrando novamente que Ele é esse Deus oculto, que não se identifica tão claramente no Antigo Testamento, vem agora revelar-se ao seu povo, e vem caminhando sobre as águas, vem até eles, e obviamente, como diz o Evangelho, a primeira reação deles foi que confundiram-no com um fantasma, uma figura, uma silhueta humana. Imaginamos que 3 a 6 da manhã, é muito provável que em alto mar há uma neblina, há um orvalho da manhã condensando-se com a temperatura líquida, o que faz que o vapor de água esteja na penumbra da noite, e baseado na figura proposital, completamente fora da razão, de um homem caminhar sobre as águas. Pensaram até que era um fantasma, e gritaram aterrorizados, vendo o homem vir andar sobre eles, no meio das névoas, no meio das ondas, com esse formato humano, que não era formato, coisa nenhuma, apenas o corpo, o próprio corpo de Nosso Senhor, acima das leis da natureza. E não como os monofisitas, que dizem que nesses milagres a justificativa é que a natureza divina de Deus operava, e o seu corpo sempre era apenas uma aparição que ora se unia organicamente à matéria e à divindade, depois se dissoluía, que não era o corpo verdadeiro, como monotelitas, monofisitas e outros também acabam entrando nesses enganos. Não, nós sabemos que verdadeiramente o corpo
com o corpo do nosso Senhor estava caminhando sobre as águas, tanto é que quando chega perto dos discípulos, eles ficam completamente aterrorizados, vendo que realmente um homem estava andando sobre as águas, algo que nunca havia sido visto por eles. E então, Pedro, sendo sempre aquele que era o primaço, ou seja, o primeiro que vai sempre à frente, o seu caráter sempre mais excitado que os dos demais, mas sempre proeminente, proativo que os outros, se adiantou, como sempre, e foi dizendo a todos, é o Senhor. E, inclusive, se és tu mesmo, ou seja, diga-me para que eu vá te encontrar. Então, sempre com essa ousadia, este evangelho de hoje é um dos que mais nos revela, entre outros, a grande primazia de Pedro, não a sua supremacia. Supremacia, o seu caráter realmente sempre zelota, mas ao mesmo tempo, como nosso Senhor, quando nos vê cheio de zelo por Ele, cheio de combate, cheio de vontade de matar todos em nome de Deus, passar por cima de todos, nosso Senhor sempre nos deixa agulhadas, que o apóstolo Paulo chamava daquilo que no caso dele era o anjo que os bofeteava, uma fraqueza, uma enfermidade, uma paixão. Toda vez que nós temos um zelo muito ardente por Deus, para que queremos na humildade e não nos achemos santos ou pessoas cheias de vigor espiritual, dotadas de força para combater em nome da igreja, em nome de Deus, todos os grandes zelotos, todos os grandes defensores da fé passam por seus problemas. E o problema do apóstolo Pedro é que, assim como era um homem cheio de zelo, também era um homem que nosso Senhor propositalmente o quebrava da humildade. Como os santos padres explicam. Primeiro, para que ele não caísse no orgulho, porque o orgulho destruiria todas as suas virtudes. Todo esse zelo dele, de até inocente de criança, sou eu. Se és tu, mestre, é simples. Manda eu ir contigo, andar sobre o mar e te encontrarei. Ou seja, uma fé quase inocente. Um homem maduro, mais velho ali, com exceção de seu irmão André, o mais velho dos apóstolos, mas um homem de fé inocente, um caráter vislumbrante em relação a que ele sabia que do Filho de Deus era um estalo de dedos e ele poderia fazer com que Pedro andasse. Mas para que os outros discípulos também não tivessem inveja de Pedro, ao verem ele andar sobre as águas e causasse grande dissensão dos apóstolos, nosso Senhor, como Pai que sempre vai educando os filhos mais talentosos, e para que não se tornem gênios do mal, e sim gênios do bem, quanto mais talentoso o filho é, mais ele tem que ser cobrado em casa, mais tem que trabalhar mais que os outros, mais exigido, senão crescerá prepotente. E que desperdício uma pessoa cheia de talentos, mas que é prepotente, que é orgulhosa, que não foi podada pela educação. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem porque que as pessoas, às vezes, que nós mais amamos, vemos que são mais talentosas, são as que mais nós provocamos, as que mais pirraçamos, as que mais fazemos até de medíocres às vezes, para o bem da própria pessoa, para que o que tem de bom nessa pessoa seja ainda mais purificado. E o que tem de mal, como um pus, seja expurgado pela aprovação da educação. E esse é o papel de um pai, de um padre, da igreja e de qualquer mestre, do rabino, do Messias, de Deus para com a humanidade, ele como da humanidade. Então, para proteger Pedro do seu orgulho e exultá-lo mais ainda em sua humildade, e ao mesmo tempo protegê-lo da inveja dos discípulos, os discípulos da inveja deles por Pedro, que sempre era o mais adiantado, havia reconhecido a identidade de Cristo, que era o Filho de Deus ante todos, e não revelado por carne, mas pelo próprio Pai Celestial. Então Pedro vem, nesse momento, caminha realmente sobre as águas, e vemos aí que a sua fé realmente foi fortíssima, senão ele não teria obtido essa benevolência para com o nosso Cristo. Depois, no meio caminho, entre o barco e Cristo, nesse meio caminho, ele narra o Evangelho que, devido ao barulho das ondas, o barulho do mar, a tempestade, tudo isso distraiu e ele começou a afundar. E nosso Senhor, então, dirigiu-se a ele e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E então, Pedro, no resumo de que é este ícone maravilhoso, que nós temos no nosso monastério de uma maneira muito especial, um ícone de tamanho grande, nosso monastério, aqui temos uma cópia do ícone. Esse ícone chama-se, está escrito ali em grego, Cristo salva-me. Cristo como seria o último vocal? Christe sossome, seria uma rominossílaba, mas uma rominossílaba, né? Que quer justamente, Cristo salva-me. Esse é o título do ícone, pode ter inclusive mostrado como categoria do celular, para que as pessoas vejam que o Evangelho todo está escrito nos ícones. Os ícones foram escritos exatamente
para que aqueles iletrados pudessem ter uma profundidade a respeito do Evangelho. E quando nós paramos diante desse ícone, contemplando esse ícone, nós realmente ficamos impactados, porque isso nos faz alusão à nossa própria vida. Portanto, tendo relembrado de maneira agora literal o Evangelho, vamos passar para categorias mais profundas. Como sempre repito, os sermões pelos Santos Padres são interpretados em 4 níveis. E só a Igreja Ortodoxa tem a categoria suficiente para interpretar a Escritura. A primeira interpretação é chamada literal, onde nós revemos os personagens e teremos o contexto da época, o papel de cada personagem naquele contexto. Depois nós temos a interpretação metafórica, que metáforas, que vislumbres, esses símbolos que estão no Evangelho devem ser lidos agora com os olhos do discernimento. E depois, a terceiro nível de profundidade em torno do Evangelho é como aplicamos isso para a nossa vida cotidiana. E a quarta camada, e mais profunda e última, como aplicamos isso para a nossa vida no mundo que há de vir. Protestantes não têm como ter a civilização, católicos, papistas, ditos católicos, os papistas, os romanistas também não possuem, se ausentaram nessas interpretações quando rechaçaram os Santos Padres e colocaram outras tradições no meio, de tal maneira que o Evangelho é muito relativizado, politizado pelos romanos e superficializado pela própria margem que vivem da conexão com os seus Santos Padres e estão mais próximos de um Evangelho calvinista do que do Evangelho patrístico, ainda que se declarem sucessores de Pedro. Mas nós que somos verdadeiros sucessores de Pedro, nós ortodoxos, tratemos de, portanto, explicar justamente quais são os significados desse Evangelho para nós. Então, meus amados cristãos ortodoxos, nós visualizamos esse ícone. Vocês depois podem voltar o vídeo várias vezes e pausar, ou tirar um print da tela e verem esse maravilhoso ícone de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo segurando na frágil mão de Pedro. E na outra mão ele tem o pergaminho mostrando o poder de sua palavra, o poder de sua palavra. Os peixes, as ondas extremamente oscilantes, o barco é outra margem. A margem significando que o porto da salvação de nós devemos chegar naquele porto e só nosso Senhor pode nos levar quando afundamos desse mar tempestuoso da vida. Portanto, a primeira interpretação que nós temos para o ícone de hoje, se tem Maria, se querem, podem levantar, mirar ali, contemplar ali, de Pedro, sendo submergido nas águas e Cristo salvando-lo por la mano. Por isso, você pode mirar, analisar ali, aí, com muita paciência. E o que acontece é que a vida, queridos amados cristãos ortodoxos, é um mar tempestuoso. Um mar cheio de ondas perigosas, ondas de mais de 3 metros de altura, que só de olhar nos sentimos desesperados. O barulho, as névoas, que nos faz dificultar navegar até por esse oceano da vida. Por isso a vida, em uma palavra, lembro-me bem dos meus primeiros pais espirituais, tanto entre os árabes como também entre os russos, diziam categoricamente: a vida é o mar tempestuoso. Dessa vida nós temos que entender que é um mar de tribulações e para atravessar ele somente o pôr da nação. Nossa Teotocos, a Virgem Maria, nosso Cristo, juntamente com os santos, faz essa ponte que nos faz estar presos, seguros nesse barco do arrependimento, onde fora dele nós afundamos. Então, o barco é onde nós estamos seguros, e o arrependimento é o único lugar. O Santo Isaac do Sírio nos explica muito sobre isso. E o combustível para que esse barco, que é o arrependimento, possa continuar andando junto ao porto seguro, diz Santo Isaac do Sírio, é justamente aquilo que é o temor de Deus. Veja que profundidade. Eu não vou entrar nesses temas tão provavelmente neste evangelho, porque não há tempo e tampouco é objetivo. Temos outros evangelhos para falar sobre o arrependimento, e que o arrependimento é o único barco que nos leva pelo mar tempestuoso da vida de maneira segura, e que o combustível, ou seja, o ar ou o remo que move esse barco para o porto seguro é o temor de Deus. Sem temor de Deus não há verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento é movido pelo temor de Deus, como dizia Santo Isaac. E tampouco temor significa medo. Temor é algo muito profundo de se explicar. Nenhuma relação pode ser baseada em medo. E se o princípio da sabedoria é o temor de Deus, o princípio da sabedoria nunca pode ser medo de ninguém. Medo de quê? Medo de punição, medo de inferno, medo de purgatório? Claro que não. Temor de Deus, se é o princípio da sabedoria, é uma outra coisa. É o medo de perder a relação com Cristo. Isso é temor de Deus. Ter medo e receio constante de, devido aos nossos pecados, nossos deslizes, nós acabarmos perdendo para sempre a relação de Deus. Que um dia simplesmente acordemos
e percebamos no nosso coração um vazio tão grande que é que Deus se foi, nos abandonou, desistiu de nós de vez. E esse medo, que ainda que nunca vai passar que Deus desista do homem, esse medo de um dia isso acontecer devido à consciência pesada que carregamos, é o temor. E o temor é o que empurra o arrependimento para o porto da salvação. Então, quando nós nos arriscamos, saindo desse barco que é o arrependimento, nós estamos lidando aí agora com o mundo tete a tete. Não há nada que possa nos proteger, as ondas vão nos chicotear, vamos afundar, vamos nos afogar. E diante desse cenário, a única coisa que nos resta, quando há um pequeno vislumbre de sobriedade, se é que nós temos tempo de ter essa sobriedade, é a imagem de nosso Senhor, os olhos fixos nele, e tomar o último fôlego antes que afundemos de vez, e olhar pelos olhos e gritar com lágrimas: Senhor, salva-me. Como dizer em cristiano, socorre. Ou seja, é o único recurso que nos sobra, e isso é o cerne do Evangelho de hoje. De tudo que nós acontecemos na nossa vida, desde que nascemos, as fases que o homem passa, a sua juventude, ele vai mais estudar, mais se formar. Depois da sua época um pouco de idade bem adulta, onde ele, até os 50 anos, onde ele vai começar, depois de ter se formado, até os 25, estudado, ele vai começar a ganhar experiência nos estudos que teve, na profissão que se dedicou. Depois dos 50, ele vai começar devagarinho a juntar ao redor dele a competência necessária para encarar a vida, o capital necessário para financiar os seus recursos, sua família, e a comunidade de pessoas que ele selecionou na vida vão ajudá-lo também a vencer na vida. Ninguém vence sozinho, ninguém ganha dinheiro sozinho, ninguém faz nada sozinho. Quando nós não ganhamos dinheiro, quando nós não estamos bem na vida, em todos os sentidos, econômico, financeiro, de saúde, a nossa própria medicina, a nossa própria espiritualidade, é porque nós estamos pessoas erradas. E aqui cortar essas pessoas de nossa vida. Agora, basta colocar as pessoas certas no nosso meio, nós começamos a progredir espiritualmente, fisicamente, economicamente, meio ambientalmente. Agora, quando a mecânica, as amizades são ruins, você pode ser familiar, pai, mãe, periquito, papagaio, nossa cultura, nossos paradigmas, se isso tudo é uma companhia ruim, nós vamos sempre estar afundados no oceano da vida. Mas basta que tomemos as decisões certas, segundo a nossa fase, depois ali aos 60, vamos começar finalmente a ganhar dinheiro, a usufruir de uma boa vida, a usufruir de uma espiritualidade mais madura, as paixões se arrefeceram, se nós fizemos tudo nas etapas que antes eu narrei. E após os 75, virando um ancião, nós vamos desfrutar de ter chegado no porto da salvação, preparando-nos para a morte, preparando-nos para conhecer nosso Senhor face a face, não que não conhecemos Ele diretamente no coração, mas agora sem mente opaca, como diz São Paulo, preparando-nos para o paraíso, para entrar onde Adão um dia foi expulso. Todas essas etapas do homem, nós só temos chance de alcançar, passar por essas 4 etapas que vos darei, se estivermos com os chamados olhos fixos em Cristo. Se nós não mantemos olhos fixos em Cristo nesta vida, tudo que já é difícil é ainda pior. E nós somos rapidamente submergidos pelo mar tempestuoso da vida, que significa as ondas, as paixões, o barulho, os demônios que gritam, nos sopram pensamentos. O nosso medo diante dessas dificuldades é tão grande que nós ficamos distraídos, trêmulos, e não lembramos de que a única coisa que devemos fazer, na verdade, não é ficar debatendo assim: calme-se e grite: Senhor, salva-me. Senhor, tem piedade. Em outras palavras, Senhor, salva-me, Senhor, tem piedade. A oração do coração: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim que sou um grande pecador e afundo no mar da minha vida. E fazemos a nossa regra de oração, estamos no ofício, estamos na igreja, estamos com os irmãos, com as pessoas corretas, no lugar correto, fazendo as coisas corretas, tendo um plano de vida, um projeto de vida. Então, quando nós temos nenhum projeto de vida, o mar nos leva para cá e para lá nas correntes dele. Nós vamos ficando cada vez mais distante, aquele vislumbre do horizonte do porto, até que nós desistimos. Parece que é tão difícil vencer a densidade do mar e sua correnteza, que nós simplesmente desistimos. Por falta de temor, por falta de medo de perder a relação com Deus, devido ao barulho, aquela hipnose do oceano, que é, imagine um ser humano diante do grande oceano, onde jaz o Leviatã, que come as almas e as leva vivas para o Hades, o chamado Leviatã, como hoje as pessoas têm dissonância cognitiva. Lá vou eu ter que voltar a explicar, a desenhar. Porque alguns vão dizer que talvez eu estou pregando que existe realmente um outro submarino que come almas. Vocês riem, mas às vezes é o que eu escuto. Explico uma coisa, as pessoas mandam áudio.
Padre, isso realmente existe? Existe alguma lenda na ortodoxia que existe um monstro marinho que come almas? Eu vou dizer, não, amigo, isso era uma metáfora, então vamos desenhar. No Antigo Testamento faz alusão ao Leviatã, no aramaico terá um nome, no grego terá outro nome, vocês entenderam o que quer dizer. Ou seja, o mundo, que é o mar tempestuoso, que come nossas almas e leva-as ao Hades, vivas, ou seja, que as paixões nos separam de Deus. O pecado é uma parede que nos separa de Deus, uma muralha intransponível, e portanto esse mar tempestuoso nos afoga. São infinitas maneiras de enxergar o que é a vida espiritual e a sede que nós temos que manter sem ânimo. Imagina, quem sem ânimo pode olhar a margem longe, pequena, pela lei da própria perspectiva, cada vez menor, e o mar cada vez maior, e nós impotentes. Senão não temos um plano de vida, uma direção a seguir firme, um curso, um ânimo, uma determinação de lutador, de vencedor, de um atleta de ser, que a corrente seja, enquanto eu puder nadar, vou guardar minhas últimas energias, vou mergulhar, vou submergir, vou aproveitar o olé da onda, vou guardar pulmão no ar dos pulmões, vou driblar as ondas, alguma coisa, mas eu vou vencer. Sem esse ânimo, sem esse sexto sentido de sobrevivência, quem poderá vencer? Agora, nada disso basta, ter instinto de sobrevivência, sexto sentido, se nós não tivermos o maior dos maiores métodos para sobreviver a esse afundar no mar, que é justamente olhos fixos em Cristo. Ainda que nós não estejamos vendo Ele, há que desesperadamente fechar os olhos e levar a mente aonde ela pode ir, e a mente pode ir em qualquer lugar. Ainda que estejamos afundando no mar da vida e Cristo não esteja perto de nós devido ao pecado, longe de nós, a nossa mente ela não está presa a locus. Ela pode ir onde ela quiser. Ela pode ir em Jerusalém, ela pode ir na Terra Santa, pode ir na Capadócia. Basta que nós estejamos em comunhão espiritual com esses lugares ou com essas pessoas que habitam esses lugares. E nós estamos exatamente aí com a nossa mente transportada à pessoa de Deus, aos santos ou a Teotocos. E é assim que nós devemos fazer, que nós estamos vendo Cristo, que o mar é tão terrível devido às nossas paixões, que nós estamos separados de Cristo. Clamemos em alta voz, porque Pedro teve a graça de estar a metros de Cristo. Mas e nós que no mundo estamos distantes dele? Há que fechar os olhos e clamar, Senhor, salva-me. E então, ainda que nós nem estejamos abrindo os olhos, antes dos olhos se abrirem, nós sentiremos o toque da mão de Deus. Queridos amados cristãos ortodoxos, nada é mais emocionante, que causa mais compulsão do que nós estarmos submergidos no pecado. E mesmo assim nosso Deus não nos abandonar e com pequenos consolos, quando estamos, imagine que cena até de claustrofobia marítima, estamos no meio da escuridão da noite, o mar nos afundando, e mesmo assim clamamos o último fôlego de desespero, Senhor, salva-me, e sentimos o toque humano de um Deus que é igual a nós em tudo exceto o pecado, que nos toca e nos agarra firmes, nos leva para a superfície, e então nós abrimos os olhos e vemos que esse Salvador tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo, nosso Salvador, o Filho de Deus. Isso ocorre quando? Todos os dias de nossa vida, e isto ocorre se nós sabemos ser fiéis, e aqui nós vamos para a interpretação diária. Vos dei a metafórica, agora a explicação de primeira, terceira, a que se aplica a esta vida aqui. Como é que nós mantemos olhos fixos em Cristo, mantendo a concentração nele e não a distração? Porque Pedro, vamos voltar mais uma vez, ele não era um homem sem fé. Mesmo quando ele afundou, nosso Senhor disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Significa que enquanto ele tinha os olhos do Senhor, ele não afundava. Mas quando as distrações do mundo, o demônio, as paixões, os vícios, as propagandas, os familiares, as guerras domésticas, as guerras do trabalho, da escola, seja onde for, nos distraem. E nós não nos recordamos de onde é que nós estamos, que é um mar que afunda e é perigoso. Nós vacilamos, cometemos um vacilo. E não trabalhamos que a mente, para que mesmo nas distrações da família, da esposa, dos filhos, do chefe, da fome, da desgraça, do governo, não importa, que ainda que nós temos que resolver esse problema, para não ser covardes, temos que resolver esses problemas, nunca esquecer que como artista marcial, nós temos que manter a mente resolvendo problemas exteriormente, mas lá dentro dizendo, Senhor,
salva-me. Se nós nos distraímos por completo, se o mundo nos suga, tanto a força física para resolver os problemas, quanto o caráter emocional e mental de estar fixado com Cristo, afundamos de vez. Agora, se ainda que sejamos distraídos pelas tentações, lá dentro com a mente, nós mantemos os olhos fixos em Cristo, passaremos as tribulações tranquilamente. Afundando às vezes, mas o Senhor sempre nos erguendo. Esse é o movimento espiritual que nós devemos ter aplicando aqui e agora. E como aqui e agora nós aplicamos isso? Primeira coisa, meus amados cristãos ortodoxos, no dia a dia, sempre fiéis à oração incessante. O primeiro método, como diz Santo Isaac o Sírio, que o homem deve ter para unir-se a Deus é orar sem cessar. Como diz Abba Isaac, sem oração incessante é possível um homem unir-se com Deus. Quando nós amamos alguém, nós temos dificuldade de ficar sem falar com esse alguém. Se supostamente devemos amar a Deus, dizemos que amamos, como é que suportamos ficar sem falar com Ele? Então nós somos mentirosos, como diz o apóstolo João Teólogo. Não sejais mentirosos. Porque como podem dizer que amais a Deus e odiais ao vosso próximo? De fato, nossa noção de amor é muito estranha. Amor verdadeiro é um amor que não consegue ficar sem falar com as pessoas que amamos, por isso quebramos o nosso orgulho, pisoteamos os mesmos Joaquins, os Arões, as Marias, as filosofias, as teologias, as políticas. Nós passamos por cima disso e amamos alguém, e novamente pisoteamos o nosso próprio ego. Pisotear o ego é pisotear nós mesmos, não é o movimento mais lindo da natureza do que o homem que pisoteia a si mesmo, não aos outros, e diz, sim, ego meu, passarei por cima de ti, porque eu não consigo ficar sem falar com uma pessoa a qual eu mantenho o verdadeiro amor. E então quebramos esse ego e falamos, assim deve ser com Deus. Devemos deixar de ser pessoas egoístas e autocentradas e direcionarmos para Cristo com os olhos fixos nele e mantermos a oração incessante. Outra questão em segundo lugar, os ofícios da igreja. Nós sabemos que a primeira coisa que os demônios fazem para afundar-nos no mar tempestuoso da vida é varrer-nos nos serviços. E para isso não há justificativa. Quando nós somos varridos nos serviços, nós estamos sem outra maneira de metaforicamente estarmos com os olhos fixos em Cristo, dizendo a Ele, Senhor, salva-me. Outra maneira, nosso cantinho de oração em nossa casa doméstica, manter uma regra fiel. Regra curta, fina, como sempre digo a vocês, o mais importante da vida é o timing. Time não é o tempo em si que passa, mas onde estamos no tempo correto, na hora correta, fazendo a coisa correta. Quando nós estamos, ainda que poucos minutos, 10 minutos, 5 minutos, ou 2 minutos, mas somos fiéis a esse picadinho de minutos, todos os dias vai passar tempo diante do ícone. Que ícone? Como esse mesmo. Como imprimir o ícone de Cristo, salva-me, e colocar o nosso cantinho dos ícones e olhar para aquele e ficar parado, simplesmente olhando aquele ícone, sem pensar nada. Só olhar esse ícone e dizer, Pedro sou eu, e o mundo é o mar, e Cristo é meu Deus. E eu estou ali afundando, Cristo salva. Isso já é oração. Isso já é, se passamos todo dia, passamos o cantinho dos ícones, cansados do trabalho, fazemos o sinal da cruz, acendemos a lamparina, xingamos, que porcaria. Que desgraça, que dia, mas ao mesmo tempo tomando fogo, um pouco de água benta, um pouco de próspera, um pouco de óleo na testa para que me acalme, sinal da cruz, acenda a lamparina, a solidão, ou talvez algo pior que a solidão, que são as más companhias, e então acendemos a lamparina e olhamos o ícone e dizemos, isso é a minha realidade. Estamos aí já fornecendo pequenas migalhas, picadinhos de oração, que se são diários, valem mais do que regras longas, distraídos. E essas pequenas concentrações reais de coração, e não como amadores, fazendo longas regras de oração, que na verdade nós estamos com a mente para lá de Bagdá, e não a mente em Cristo, nós acabamos por perdermos tempo, achando que estamos rezando para Deus, estamos rezando para nós mesmos, querendo sermos piedosos com longas regras. Não, uma regra pequena, como disse Santo Isaac, Abba Isaac. Pequenas, os soldados inteligentes não procuram grandes batalhas para manter o seu saque em dia. Eles procuram, como ladrões espertos, pequenas batalhas para terem pequenas, mas constantes vitórias e manterem assim o sustento da vida. E isso é uma metáfora que Abba Isaac o Sírio nos diz a respeito de como devemos batalhar as guerras espirituais.
Nós não temos força de encarar nossas paixões de cara, o demônio nos estraçalha. Mas nós podemos manter uma pequena regra. Diariazinha, picadinho por picadinho, Senhor, salva-me. 5 minutos, 10 minutos, quem pode 15 minutos, 8 minutos, já vos disse em média. 100 orações de Jesus, uma regra curta, para a época de hoje, para a nossa geração de hoje. 100 orações de Jesus, uma regra curta, adequada. Antigamente as pessoas faziam 3.000, 5.000. Os monges do Shopee, quando estão viajando e não podem fazer todo o combo do serviço, são 33.000 orações de Jesus por dia para manterem o combo, equivalente aos serviços. Mas nós, os fracos, 100 orações, dá 8 minutos em média, com prostração completa. Se é apenas uma prostração metade, 5 minutos, 6 minutos. Portanto, não é uma regra pequena, mas diária fará muita diferença. E isso significa, metaforicamente, manter os olhos fixos em Jesus. Manter os olhos fixos no nosso Salvador. E então, quando vierem as batalhas grandes, nós somos fiéis no pouco, a muito nos será confiável, diz o Evangelho. Nessa fidelidade, pequenas coisas fiéis ao Senhor dia a dia. No acafisto, quem sabe, a Mãe de Deus, uma vez por semana que seja, às sexta-feiras, não podemos toda semana, todos os dias da semana, ao menos uma vez por semana. Vamos aprendendo a orar através do acafisto. E é chamada oração incessante no trabalho, sempre que esquecemos, devemos voltar. Tirar o chapéu quando trabalhamos, ou estamos de boné ou com gorro, tirar o chapéu, fazemos o sinal da cruz, e só de lembrar que nós estávamos orando e botamos o chapéu de novo, eu, por exemplo, uso o meu chapéu de vaqueiro, de cowboy, mas sempre naquele calor do dia, eu estava distraído, que miserável. E tiro o chapéu, olho para Jerusalém, para o leste, faço o sinal da cruz, parece que não só houve um consolo no coração, mas até o calor do dia parece que se foi, parece que o frio se vai. Um simples movimento de dizer a Jerusalém, Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim, e voltar com a regra, parece que tudo se foi um dia de jejum, de quaresmas, trabalhando em jejum no meio-dia, para comungar nos pré-santificados, o cansaço, vamos desmaiar, no assédio, o que é isso? Parecemos jumentos no meio do deserto, um camelo, e de repente o sinal da cruz, e passamos mais 3 horas trabalhando. Esses são os orvalhos, em espanhol, rócio, aquilo que nos refresca de dentro para fora, e até o corpo participa desses refrescos. Não foi assim que os cristãos das catacumbas sobreviveram? Dos campos de concentração? Quando eram enviados a andar nus no inverno para morrerem e sobreviviam? Os loucos por Cristo da Sibéria? Quando eram perseguidos pelos bolcheviques que iam metralhando nos edifícios, que eles voavam como se fossem pássaros nos filmes de Matrix, e os tiros atravessavam suas roupas e seus corpos e passavam pelo outro lado? E até riam para os soviéticos, por que não tentam me acertar aqui? Agora aqui, quem sabe aqui? E agora quem sabe aqui? Isso ocorreu nas catacumbas russas. Agora essa história os serjanistas não contam. Essa história o Patriarcado de Moscou pula. Fala que realmente houve um apoio de perseguição, mas o importante é fomentar a igreja livre e a igreja serjanista. Mas esses detalhes de como, enquanto havia o patriarcado, pessoas se comiam com eles, viviam sobrevivendo nas catacumbas como super-heróis, através dos olhos fixos em Deus, porque a tribulação não é somente um mar. A tribulação é o bolchevismo, é o xenismo, é o inovacionismo, é o quebrianismo, é o ecumenismo, é a falta de bispo, a falta de fé, a falta de ânimo, a falta de jurisdição, a falta de uma capela, a falta de dinheiro para poder fazer um ícone para nossas casas. E essas pessoas sobreviveram. Arrancavam ícones dos jornais, das revistas, recortavam e colocavam em suas cabanas, seus celeiros e faziam daí igrejas domésticas. Não é o que nós também fizemos aqui para fundar a nossa missão, o que nós temos por hoje. Por isso significa o mar da vida. Estar nos ofícios de oração de Jesus, pequena regra de oração, fiel, curta e grossa. E depois o resto será preenchido por Cristo por acréscimo. Por isso é que Abba Hierônimos de Egina também nos dizia que nós devemos tornar ladrões para Cristo. O que significa tornar-nos ladrões para Cristo? Significa justamente o roubar tempo para Deus. Quando lemos na vida do Abba Hierônimos, se vocês não leram, devem ler, se já leram, leiam de novo. Sempre bom ler constantemente a vida de Abba Hierônimos. Se mostra que, às vezes, quando ele estava atendendo pessoas doentes nos hospitais, quando ele estava até em confissão, horas e horas atendendo fiéis para a confissão, quando ele estava em atendimento para os pobres, simplesmente a cada, por exemplo, 3 horas de serviço, seja de confissão, escutando pecados, ou levando comida aos famintos, ou no hospital com os enfermos, de repente ele dizia, só um minuto, desculpe-me, só um minuto, já volto. E ele sumia de média de 14 minutos. De 14, 15 minutos ele sumia e ia dedicar-se a manter a sua regra de oração, de silêncio, separado de todos.
Ainda que ele estivesse no meio de multidões, ele se separava só um minuto e voltava depois de 14 minutos. E todos viam que ele voltava renovado de forças, com sua face brilhante, cheio de poder e energia. Por quê? Por que ele realizava isso? Isso não há que se tornar ladrão. Não é desculpa que para a nossa geração de hoje, que nós sabemos que o tempo é abreviado e o rush é muito maior. O tempo que nós temos é muito pouco disponível para passar com a família, com os filhos. Para orar, então, não sobra tempo. O nosso metabolismo é submetido a um novo tipo de disfunção devido a essa geração tão corrida, que é muito difícil ter tempo para ter paz, esfriar os pensamentos, somado às redes sociais, TikTok, YouTube, Instagram, não há limites mais. Isso tudo nos suga muito a paz interior, o tempo. E então, mesmo assim, não há desculpa. Há que se invocar, como diz, e se recolher e roubar, né? Que seja não 14 minutos, mas que seja 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e estar somente dedicado à oração e voltar. Não há desculpa para fazer isso. No trabalho, no escritório, na cozinha, na fazenda, não importa. Qualquer lugar que você possa trabalhar, no hospital, como médico, sempre é um momento de entre uma consulta e outra. Só um minutinho. Esperar 5 minutos para chamar o próprio paciente não vai atrasar uma fila inteira de clientes, de pacientes. Não vai prejudicar alguém que esteja, ao menos para consultas rotineiras. Para uma cirurgia é outra coisa, mas para uma consulta rotineira, o médico pode, entre o paciente ou não, desculpe, ir no banheiro e fazer a sua oração. E nessas pequenas fidelidades, nós vamos aplicando metodologias para aplicar o Evangelho de hoje, de Cristo salva-me, Pedro afundando as águas, também para a vida invisível, para o mundo que há de vir, onde nós podemos, portanto, manter uma comunhão com Cristo constante, mesmo nesse século de hoje. E Cristo vai fazer maravilhas. Quando nós somos fiéis a essas pequenas coisas, Cristo nos enche com consolos que nós nunca imaginamos que poderíamos ter. É uma maravilha de vida com Deus. E os nossos pecados também vão sendo, vamos dizer assim, mais invadidos pela graça do coração e vão tendo menos espaço para entrar. Então, é uma boa troca com Cristo. A fidelidade em pequenas coisas e mantendo-se dessa fidelidade a pequenas coisas, nosso Deus vai mantendo a vitória em dia para nós. A Abierônimos dizia, mas que ele realizava esses atos porque ele não aguentava. Ele dizia, para mim é um martírio. Ele dizia lá, mas para mim é como um martírio ficar momentos sem poder orar a minha padaria, ao meu Cristo Salvador, ao doce noivo. Para mim e para aquele que ama a Deus, é um martírio ficar sem falar com Ele, como realmente nós, quando amamos alguém, fazemos tudo correndo no dia para dar tempo chegar a essa pessoa amada, fazemos tudo com rapidez, eficácia, só para que rápidos fomos liberados, para podermos ir em direção a essa pessoa e estar com ela. Assim também são os chamados exicastas, como Abierônimos, que juntamente com Aldo José Exicasta foram nobres exicastas do século XX, e nós temos a graça de tudo isso que eu estou repetindo para vocês. Eu aprendi, não vem de mim esse conhecimento. Eu repito porque os nossos pais espirituais, de nosso monastério em Boston, que foi fundado por esses homens, Abierônimos e Aldo José, os maiores exicastas do século XX, participaram indireta ou diretamente da formação de nosso monastério. Nós temos aí, portanto, a graça de termos esses conhecimentos, essas memórias deles passadas de pai para filho. E é isso que importa nesse mar desgraçado, tempestuoso, que é a vida. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, não podemos deixar de maneira alguma de mantermos nesta expectativa, de ao menos, como diz outro Santo Padre, quando nós somos fiéis à regra de oração em tempos de paz, quando vem o momento de guerra, a oração será fiel a nós. Significa isso, que quando nós mantemos olhos fixos de Jesus na nossa pequena regrinha, quando há paz, o que significa paz? Quando estamos, uma época sem muitos problemas, uma época que as paixões estão, entre aspas, mais arrefecidas, nós temos que aproveitar e dar a oração, dedicar-nos com muito zelo a esta regra, porque haverá momento, e já está contado em contagem regressiva, que essa paz vai acabar. Nenhuma paz é duradoura e nenhuma guerra é duradoura. Ora a paz e ora a guerra. Nenhuma delas é eterna. Enquanto houver mundo, não. Só após a Jerusalém Celeste é que haverá paz, e isso é o sinônimo de Jerusalém Celeste. Aqui nesse mundo é guerra e momentos de paz. Quando aproveitamos aquela época que estamos motivados, recém-convertidos ou arrependidos de pecados e renovados pelo ânimo da confissão e da comunhão,
épocas de jejum, há um momento de paz. Devemos ser muito zelosos na nossa regra. E então, quando vier as paixões da época de desânimo, que os demônios novamente acendam nossas paixões, perceberemos que uma coisa existe. E se ela não existisse, ninguém se salvaria. Misteriosamente, como fomos fiéis à regra de oração na paz, nesse momento de guerra, misteriosa e silenciosamente a própria oração nasce em nosso coração. Do nada, mesmo com as mãos sujas de sangue, de assassinato, quando digo assassinato, resumindo todos os pecados que um pode cometer, mesmo nesse estado tão morfético, tão podre, a oração começa a parar. Ela lembrando-nos que ela existe e ela orando em nós. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. E nisso, nós percebemos que Deus realmente por isso recebe o nome de Salvador. Porque realmente Ele veio para salvar e não para julgar nem condenar. Eu não vim para julgar nem condenar o mundo, eu vim para salvá-lo, dar a vida por Ele. Então, é por isso que realmente nossos santos padres, com muita razão, dizem que a nossa regra de oração, quando somos fiéis a ela no momento de paz, ela será fiel a nós no momento de guerra, e então ela vai como nos animando, nos fortalecendo, e vencemos mais uma batalha, e temos mais um momento de paz, queremos aproveitar para alimentar a regra, depois vem o momento de guerra, e ela nos sustentará, e depois ela nos arrancará da guerra, e verá a paz, dedicamos a ela novamente, depois ela nos protege mais uma etapa da vida de guerra, e assim nós vamos sobrevivendo dessa terrível batalha que chama-se a vida espiritual. Hoje nós estamos iniciando o jejum em honra à festa da dormição da Mãe de Deus, o seu enterro e a sua ressurreição e assunção aos céus, como oramos daqui a 14 dias. É um jejum breve, mas estrito, como é de todo jejum que é dedicado ao falecimento de alguém, como a quaresma grande é o falecimento, morte e ressurreição de Cristo, assim também o jejum da dormição é uma quaresma curta, mas também como em honra ao seu falecimento, sua traslado na mão de Deus em corpo, alma, da terra para os céus, então nós também o mantemos sem fonte de lácteos, nem peixe, nem nada. Um jejum estrito, podendo apenas consumir no máximo mariscos, frutos do mar, todo de peixes que não possuem, são invertebrados. Todos os invertebrados podemos comer. E, fora isso, pão, cereais, frutas, mas nada de origem animal de maneira estrita, podendo relaxar o vinho e óleo nos finais de semana. Por isso, esse jejum inicia-se hoje, 1º de agosto, no calendário juliano, e vai até o dia 14, da festa da Assunção. Mas também acumulamos a festa dos Santos 7 Mártires Macabeus, que deram origem a esses grandes santos, que viveram no Antigo Testamento, são comemorados com a mesma honra dos santos do Novo Testamento, pelo grande heroísmo que tiveram quando foram martirizados, e o fruto desse martírio foi que houve de fato, o martírio impactou tanto Israel, que houve a inspiração para aquele herói que vocês conhecem, Judas Macabeu, que pôde, por exemplo, fomentar uma batalha para poder, em prol de Israel, e houve sucesso. Deus, ainda que era menor número, essa batalha foi vencida pelos israelitas, porque Deus lutava por eles. Não era uma revolta política, não era uma resistência, era porque realmente havia questão de fé involucrada com a defesa de que a revolta dos Macabeus lutou contra a apostasia que o imperador pagão queria impor sobre Israel, e o estopim dessa rebelião, e Judas Macabeu foi digamos assim, o líder, ele foi inspirado por justamente o derramamento de sangue catastrófico, mortal, sanguinário, que receberam Eleazar, o mestre de todos os seus discípulos, de sua escola catequética. E além disso, nós comemoramos a especial festa que abre o jejum, abre o mês de agosto, a festa da procissão da Santa Cruz. A origem dessa festa é justamente que percebe-se pela tradução que o mês de agosto sempre é o mês das enfermidades. As pessoas se enfermam mais no mês de agosto, mundialmente e estatisticamente falando. Então a Santa Igreja aproveitou o início do jejum, primeiro dia de agosto, para também fomentar a pequena bênção das águas, onde as águas são abençoadas nos templos, se faz uma procissão com a cruz, depois a cruz abençoa as águas, e assim como os israelitas foram curados
pela serpente erguida por Moisés, em forma de haste, ou seja, em forma de cruz no deserto. E todos que olhavam para aquela haste, símbolo da cruz de Cristo, que derrotaria pela cruz, ou seja, a morte, pela morte, assim também aqueles que eram curados pela serpente, que eram picados pela serpente, olhando para a serpente, seriam curados. Uma alusão de que pela morte a morte seria vencida. Então, pela serpente que picou também, a serpente curaria, de bronze. Assim também, portanto, a elevação da cruz e sua procissão neste dia faz com que nós, vislumbrando e venerando diante de tua cruz, nós nos prostramos e tua santa ressurreição, nós glorificamos como cantamos, fortalecidos pelo poder vivificante de saúde que a cruz dá para o corpo e a alma, ao venerar o madeiro vivificante, nós nos fortalecemos, a alma e o corpo, pelo poder da cruz, para entrar protegidos das enfermidades, porque a cruz também é o símbolo da medicina, o símbolo da enfermagem, o símbolo dos primeiros socorros. Assim também a cruz na igreja é o símbolo da vitória contra as doenças. E a maior doença é o pecado, e o pecado gera a morte. Então a cruz é o nosso estandarte contra o pecado, contra a própria mortandade. E logo em seguida fazemos um pequeno rito da bênção das águas, como já fizemos, e orvalhamos as pessoas, e após a Eucaristia, após a comunhão, bebemos dessa água como viático, para que passemos bem fortalecidos e medicados contra as enfermidades do mês de agosto. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, felicitemos-nos aos outros nesse dia de hoje, pelo mais de jejum, que temos a oportunidade de estar vivos para viver, e peçamos a Deus a fé do apóstolo Pedro, e não só isso, a fé, o zelo e a humildade de Pedro, que mesmo afundando, pôde não confiar em suas próprias forças, porque na sociedade de hoje nós somos muito fadados aos livros de autoajuda. Todos querem se sentir iguais. Para se sentir iguais, precisa ver qual livro de autoajuda você está lendo, qual livro agora você está lendo, amigo de cabeceira, e se esquece de ler os Santos Padres. Decide ter um pocketbook. Qual livro tem no seu Kindle? Está lendo sobre alguma coisa, sobre horóscopo, sobre como ser um melhor ser humano, sobre relacionamento, sobre negócios, sobre ações, sobre isso, aquilo, esquecemos, tudo isso é secundário. Temos que ler, número 1, Santos Padres, entender o que significa a vida, a Bíblia, e manter sempre outra maneira, que eu havia me esquecido de dizer, de manter os olhos fixos em Jesus, antes que termine, é justamente ler cotidianamente os Santos Padres. Porque lendo as pessoas que afundaram no oceano da vida, mas foram resgatadas por Cristo, lendo a vida deles, a experiência deles, nós também vamos mantendo-nos nós mesmos fixos em Cristo no meio do mar da vida. E por isso ler os Santos Padres está indo no combo de coisas que devemos manter aplicadas para esta vida. E então, como as pessoas hoje possuem essa necessidade de ter livros de autoajuda, estão sempre autocentradas em confiar em si mesmas. E o Evangelho de hoje, e a fé de Pedro, mostra-nos que se nós confiamos em nós mesmos, nós estaremos completamente distraídos pelo poder do mar da vida e vamos afundar. Mas se não confiando em nós, confiamos em Cristo e gritamos a Ele do fundo da alma, Senhor, salva-me, Cristo, salva-me, certamente nós teremos a grande graça de podermos chegar seguros, resgatados por Cristo, novamente a barca do arrependimento, e na barca do arrependimento, alimentados pelo temor de Deus, chegarmos ao porto da salvação, que é o fim de nossa vida. Diz nosso Senhor, Salvador Jesus, faça-nos dignos pelas orações, surpresa, meu atento ao que você veja, Maria e todos os santos. Amém. Amém.